Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, que você acessa todos os dias aqui no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também na rede social facebook.com/Paulo Maciel da rádio. O Web Jornal do Paulo Maciel é um jornal resumido com as notícias atuais para você. Olha, vamos às primeiras informações. Eu quero passar logo os indicadores econômicos do fechamento dos negócios ontem. Este Web Jornal do Paulo Maciel é de quinta-feira, dia 5 de março de 2020. E ontem, na quarta-feira, dia 4, vamos ver como fechou o mercado financeiro e o mercado agrícola. Mercado agrícola no Espírito Santo. O café arábica tipo 6, cotado a R$ 501 a saca de 60 quilos. Foi no Centro de Comércio de Café de Vitória. Arábica 7, R$ 390. O Conilon 7, R$ 305 a saca. São preços de negociação no Centro de Comércio de Café de Vitória, na capital do Espírito Santo. Preços de fechamento ontem, quarta-feira, dia 4 de março. Bem, o dólar fechou ontem na sua 11ª alta consecutiva, hein? Alta de 1,55%, cotado a R$ 4,58. A Bolsa Brasileira fechou em alta também. A Bolsa também teve alta ontem. Vamos ver a alta da Bolsa para você que tem ações no mercado financeiro. Alta de 1,6%. O índice Ibovespa, então, somou 107.224,22 pontos. Bem, temos aqui o valor do novo salário mínimo, R$ 1.045. O salário mínimo por hora, R$ 4,75. O salário mínimo por dia, R$ 34,83. Taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic, 4,25%. Inflação dos últimos 12 meses, de acordo com um índice utilizado pelo Banco Central do Brasil, 4,19%. Portanto, mercado financeiro e mercado agrícola para a gente iniciar bem o Web Jornal do Paulo Maciel. Agora vamos a outras notícias. Olha, ainda sobre as consequências da chuva, porque nós temos que falar, já que essa chuva causou um estrago enorme. Inclusive ontem choveu também em Colatina. Ontem houve chuva aqui na minha base, que é o município de Colatina, minha base de trabalho, de onde eu faço minhas transmissões para a web, né, essa rede mundial de comunicação aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Web Jornal do Paulo Maciel, de quinta-feira, 5 de março de 2020. Vamos lá as notícias. Bem, essa notícia é dizer que as consequências das chuvas ainda são drásticas em vários municípios do Espírito Santo. E agora nós temos também o caso da Baixada Santista, né? Temos o Rio de Janeiro, a chuva, Minas Gerais, e o Espírito Santo foi no domingo o primeiro a ser impactado. Muitas casas ficaram alagadas aqui no norte do estado, por exemplo, no município de Pancas, com aquela chuva do último domingo, dia 1º de março de 2020. Essa chuva chegou a várias regiões do estado e Pancas não ficou de fora. O rio local subiu além das expectativas e 70 famílias tiveram que deixar seus domicílios. Uma delas, inclusive, teve o imóvel totalmente destruído. A casa desabou durante o temporal, né, e a enchente também. Houve temporal e depois a enchente. Dentro de uma casa, a água chegou a atingir o nível de 1 metro de altura.
Segundo as autoridades panquenses, choveu 180 milímetros em apenas 6 horas, ou seja, o volume esperado para o mês de março inteiro. E segundo também a informação de agricultores que têm os seus próprios pluviômetros, houve registro de até 300 milímetros em algumas localidades interioranas de Pancas. Minha nossa, hein? 300 milímetros. Porque alguns produtores rurais têm os seus pluviômetros próprios e eles conseguem ali fazer a medição. 300 milímetros em algumas localidades interioranas de Pancas, hein? Puxa vida, hein? A Assistência Social de Pancas distribuiu colchões, alimentos e materiais de kit limpeza aos mais atingidos. O rio Pancas ele passa por Colatina, então a Colatina também foi afetada pela cheia do rio Pancas. No caso, mais afetado foi o bairro Gordiano Guimarães, onde 5 casas ficaram prejudicadas. Alguns moradores não puderam dormir em sua residência procurando abrigo nos lares de parentes ou vizinhos. Houve correria para salvar os móveis, mas nem todos conseguiram, salvar tudo. O nível começou a subir, o nível do rio, na tarde de segunda-feira, já não foi no domingo, foi na segunda-feira, no caso aqui do bairro Gordiano Guimarães, em Colatina. E até a terça-feira, ainda a região do bairro Gordiano Guimarães ainda estava alagada. O poço de uma residência de onde era retirada água para serviços domésticos foi inundado. Nessa localidade, no bairro Gordiano Guimarães, é praticamente uma região rural, zona rural. Na localidade há uma estação de tratamento de esgoto e que pode ter sido atingida. O rio Pancas é um afluente do Rio Doce. Mais uma informação aqui, olha, em Alfredo Chaves. Alfredo Chaves é no sul do estado do Espírito Santo, que nem havia se recuperado das cheias de janeiro. O problema se repetiu no início de março com as novas enchentes a partir do domingo, dia 1º. Em Marechal Floriano, o jardim zoológico foi fechado e os animais transferidos para uma parte mais alta da cidade serrana Espírito Santense. Em Anchieta, houve o rompimento de um dique, alagando imóveis. Olha só, que perigo, né? A questão de diques, barragens, é um perigo quando rompe, Então, alagou imóveis em 2 comunidades de Anchieta. A chuva chegou a 300 milímetros, segundo o prefeito, afetando drasticamente as localidades de Limeira e Jabaquara. Bem, eu estava vendo uma reportagem no bairro Porto de Santana, em Cariacica, e lá nesse bairro tem uma encosta muito preocupante. Nessa encosta existe uma cobertura impermeabilizante, Geomanta que se fala, o nome oficial, Geomanta, que foi ali instalada em 2015, justamente para prevenir maiores problemas decorrentes da força das precipitações pluviais. Uma empresa especializada, contratada pela prefeitura, foi a executora da obra. E no domingo, parte dessa manta plástica, ela rasgou-se e muita lama desceu, E o rompimento foi considerável e causou temor aos moradores, que agora solicitam a intervenção das autoridades para as medidas cabíveis. É um monte de grandes dimensões, E os técnicos do município informaram que vão fazer a vistoria na área. Aliás, o estado do Espírito Santo é o segundo no país com riscos de deslizamento de encostas. O nosso estado está atrás apenas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que tem muitos montes, montanhas, morros, é uma topografia muito acidentada.
A informação é do IBGE. Alfredo Chaves, Fundão, Cariacica, Vila Velha, entre outros, são municípios que oferecem riscos nesse aspecto topográfico. Não é fácil, hein? Agora vamos para outras informações. Em Vitória, calçadas tem que... porque nós sabemos que calçadas são de responsabilidade do dono do imóvel, né, que fica no local onde possui aquele passeio público. Então, a calçada é de responsabilidade do dono da casa, do imóvel, onde existe aquele passeio público. Então, a calçada em Vitória, capital do estado, tem que possuir, no mínimo, 2,5 metros de largura para atender à legislação atual. E essas calçadas não podem ter impedimentos para pedestres, como postes, árvores, né? Tem locais que tem também uma hastezinha para colocar o pote de lixo, que às vezes toma o espaço da calçada. Calçada antiga que eu estou falando, né? Porque uma calçada nova, com 2,5 metros, tem espaço para a hastezinha com o lixo, né? O suporte para o lixo. Mas tem umas calçadas aí que são diminutas. Agora, será realizado um estudo para preservar a arborização urbana realizada antes da vigência das leis atuais, mas mantendo a trafegabilidade dos transeuntes. Porque tem muitas calçadas, como eu já disse, que não obedecem a essa metragem, digamos assim, de 2,5 metros. Tem muitas calçadas que não obedecem. Por quê? Porque foram construídas muitos anos atrás, quando não havia lei que determinou calçada com 2,5 metros. Então existem locais com calçadas menores, bem estreitas, e às vezes calçadas que têm árvores, né? Além de ser estreitas, tem árvores, tem postes, e isso impede, né, a boa trafegabilidade do pedestre. Então a Prefeitura de Vitória vai fazer uma vistoria aí para ver o que pode ser feito nesses casos de calçadas antigas. Outra informação, um tiroteio foi registrado no bairro Andorinhas, em Vitória, na madrugada de quarta-feira. Ontem, hein? Madrugada de quarta-feira. Em Vila Velha, um motorista de aplicativo de 66 anos levou uma facada, hein? Foi às 21h30 de terça-feira. Minha nossa, ele foi internado, levou uma facada. É mais um caso, hein, que se repete. É mais uma ocorrência de tentativa de latrocínio no município Canela Verde. Porque em fevereiro, né, se não me engano foi em fevereiro, um motorista quase com a mesma idade, 64 anos, ele levou uma facada e acabou morrendo. Pois é, num caso semelhante. Minha nossa, hein? Violência que não para, né? Agora mesmo, ontem, um professor que veio do Rio de Janeiro, fez concurso aqui no Espírito Santo para lecionar no nosso estado, veio para cá há pouco tempo. E o que aconteceu com esse professor do Rio de Janeiro? Ele acabou sendo assaltado. Levaram um notebook, onde estavam as notas dos alunos, onde estavam todas as anotações das suas aulas. Minha Nossa Senhora, né? Que sufoco agora. Quer dizer, o professor sai do Rio de Janeiro, que é um estado violento. Vem para o Espírito Santo, faz um concurso, passa. Vem para cá para trabalhar. Pouco tempo que ele se encontra no estado, já acontece uma situação constrangedora como essa, né? Picardia, a situação do professor agora, né? Picardia mesmo. Como ele vai ficar agora, né? O equipamento dele com o material da aula todo lá, e levaram o notebook, levaram o equipamento. Minha nossa, é uma violência muito constante aqui no nosso estado
e ninguém está livre, né? Agora deixa eu registrar aqui o aparecimento de um jacaré do Papo Amarelo. É porque eu acho interessante a questão do jacaré do Papo Amarelo, porque uma vez eu fui numa região chamada Nicolândia. Nicolândia é Resplendor. Eu fui com um amigo meu, né? Ele me chamou, vamos lá, Paulo, vamos passear lá em Resplendor. Fui numa fazenda, fui visitar uma fazenda. E lá tinha criação de jacarés, né? Agora, esse jacaré aqui, ele era bem gordinho, esse que foi encontrado, hein? O jacaré do Papo Amarelo, né? Não é igual o que eu vi lá em Nicolândia, numa criação que existia, né, numa fazenda. Lá os jacarés eram menores, esse aí é grande. Esse jacaré do Papo Amarelo é um animal ameaçado de extinção, né, o jacaré de Papo Amarelo. Ele foi encontrado, então, esse jacaré na Serra, né? Foi na terça-feira, né? Foi encontrado no município da Serra. O bicho ganhou um GPS, foi solto na natureza pelo projeto Caimã. Quer dizer, já estava na natureza e foi encontrado na região urbana, na zona urbana, recebeu o GPS e o projeto Caimã adotou o animal. Esse projeto conta com a participação de biólogos e veterinários. Então colocou o GPS para... o GPS não causa, né, nenhum mal ao réptil. Ele é instalado no bicho, mas não causa nenhum mal, não. Ele vai servir para enviar dados aos pesquisadores da fauna brasileira sobre essa espécie, né? A espécie de jacaré. Jacaré do Papo Amarelo, né? Não é isso mesmo? Quero ver se você vê um jacaré dentro da sua casa. Você vai chamar o Corpo de Bombeiros, a Polícia Ambiental, ou o IBAMA, ou o IEMA. Como é que você vai fazer, hein? Não, na hora dá um sufoco assim. Vai fazer o quê? O equipamento, então, só para retificar aqui, né, para confirmar melhor, né, reforçar, o equipamento não causa nenhum mal ao animal e vai servir para enviar dados aos pesquisadores da fauna brasileira sobre esta espécie. Olha, ainda consequências da chuva, tem uma notícia aqui sobre uma rocha. Nossa, uma rocha muito grande, hein? Desceu sobre uma rodovia do estado do Espírito Santo, entre Castelo e Venda Nova do Imigrante. Isso foi ontem, ainda estava antes do fechamento desse web jornal do Paulo Maciel, desta quinta-feira, dia 5 de março de 2020. Ontem, antes do fechamento aqui, próximo do fechamento desse jornal, eu não tinha informação de que haviam retirado a pedra, não. A pedra estava lá, né, numa rodovia entre Castelo e Venda Nova do Imigrante. Agora, mas a informação das autoridades é que ela seria retirada. Não sei se foi retirada, porque também é um trabalho minucioso, né? Hoje, certamente, eu vou procurar saber se essa pedra lá na rodovia entre Castelo e Venda Nova foi retirada, porque era uma pedra enorme, né? Uma pedra enorme, e ela, né, desceu para o meio da pista por causa das fortes chuvas. Deixa eu falar os resultados da última terça-feira da Copa Libertadores. O Grêmio venceu o América de Cali por 2-0. Internacional venceu a Universidade Católica do Chile por 3-0. E o Santos venceu o Defensive por 2-1. Os times brasileiros se deram bem, né? Todos venceram. E, olha, no nosso estado do Espírito Santo, há 102 casos de leptospirose, hein? Esses 107 casos foram notificados no sul do estado. E no caso, essas notificações aconteceram por causa das últimas chuvas. Quando chove, aparecem muitos insetos, muitos animais nocivos, muitos animais que transmitem doença, aparecem nas casas das pessoas. Tanto que nessas últimas chuvas que
começaram no domingo, dia 1º, em muitas casas da Grande Vitória apareceram cobras, ratos, né, baratas. Minha nossa, não é fácil, hein? Pois é, mas 107 casos de leptospirose foram notificados. Vamos ver se serão confirmados. 107 casos notificados no sul do Espírito Santo. Essa doença é causada pela urina dos ratos. Os casos estão sendo monitorados pela Secretaria Estadual de Saúde. Tá bom? Agora, o Irã libertou presos por causa da contaminação pelo coronavírus. Minha nossa, hein? O Irã é um dos estados mais atingidos. Fora aqueles da Ásia lá que são mais próximos da China. Então o Irã, né, é motivo de manchete internacional de alguns jornais. Isso na quarta-feira, mostrando que o país árabe foi bastante afetado pela disseminação do novo vírus respiratório, onde além de diversos casos confirmados, há também muitas mortes. Agora aqui uma notícia de João Neiva, né? João Neiva é um município vizinho aqui de Colatina. Eu vi uma informação no Bom Dia Espírito Santo, se não me engano, sobre uma unidade de saúde de João Neiva que começou a ser construída, quer dizer, um projeto de unidade de saúde, né? Começou a ser construída em 2010 e ainda não foi concluída, quer dizer, não se tornou realidade. Houve a paralisação dos trabalhos. A prefeitura João Neivense informou que tenta captar recursos junto ao governo do estado para dar continuidade às obras e terminar essa empreitada. Mas não há previsão ainda de retomada das obras, não. Não há previsão. Obras públicas paradas tornam-se, às vezes, um elefante branco, né? Tem que cuidar e dar continuidade. Não pode deixar ao léu, não, porque é o dinheiro público, o dinheiro dos contribuintes que está ali. O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo, DR, pode iniciar ainda nesta semana a recuperação da rodovia ES 445. Essa rodovia 445, a ES, não oferece condições de trafegabilidade em Aracruz. Trecho da via ruiu na região. O desvio é perigoso, pois o desvio passa por uma floresta densa de plantações de eucalipto, o que pode propiciar a ação de criminosos, né? Um local inóspito. E a rodovia tem que ser reparada, né? Rodovia lá em Aracruz, ES 445. Bem, o DR disse que ainda nesta semana vai iniciar a recuperação. Bem, o estado do Espírito Santo, agora uma notícia sobre o álcool. O álcool, o consumo etílico é uma coisa muito perigosa, hein, gente? Infelizmente, nosso estado é bastante afetado pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas por seus habitantes. É o terceiro estado do país com mais mortes em consequência dos efeitos danosos da dependência etílica, ficando atrás apenas de Sergipe e Pernambuco. Esses óbitos ocorrem em acidentes, em discussões físicas por causa da bebida e enfermidades. Há uma espécie de, digamos assim, liberação cultural, né? De acordo com os especialistas. Tal o grande número de bares existentes em todo o território capixaba. Como houve a campanha anti-tabaco que surtiu efeitos positivos, reduzindo o número de fumantes, deveria haver também uma campanha anti-álcool, né? A partir até dos bancos escolares mesmo, começando pelas escolas. O álcool é considerado uma droga, no caso, droga lícita, pois a sua comercialização e consumo são permitidos. A atividade tóxica do álcool atinge todo o organismo, segundo os médicos que são referência em álcool e drogas. A química do produto interfere principalmente no cérebro
e no sistema nervoso dos mais jovens, com consequências diversas no futuro. Consequência das chuvas ainda? Não podemos deixar de falar das chuvas, porque os problemas ainda estão aí. Na Grande Vitória e no estado do Espírito Santo, em vários municípios. Em Cariacica, por exemplo, restos de móveis, roupas, calçados, entre outros objetos, foram danificados pelas chuvas de domingo, dia 1º de março. Esse material danificado foi colocado nas vias públicas pelos moradores. A prefeitura informou que colocou máquinas nas ruas para agilizar a retirada desses produtos. Na terça-feira, por exemplo, informou a prefeitura, havia 15 veículos executando esse serviço de retirada dos objetos que foram danificados nas residências dos moradores. Olha, o WhatsApp e e-mail fora do horário de serviço, WhatsApp e e-mail fora do horário de serviço pode caracterizar trabalho de hora extra. Meu Deus do céu! Mas hoje ninguém vive sem utilizar o WhatsApp, o e-mail. Eu uso mais o e-mail, né? Eu não gosto muito do WhatsApp, não. O e-mail, a pessoa passa o e-mail para mim, eu vou lá, quando eu posso, vou lá, abro, vejo qual é o assunto. Pois é, o WhatsApp e o e-mail fora do horário de serviço pode caracterizar trabalho de hora extra, se for uma ordem. Já há especialistas que consideram caracterizar a hora extra, se for uma ordem de um superior, né? Por isso, ao contratar, a empresa deve dar todas as explicações necessárias nesse sentido, inclusive aos gestores, sobre o envio de mensagens eletrônicas fora do expediente. Minha nossa, eles querem ferrar com o empresário de qualquer maneira, né? Passou um e-mailzinho, já querem hora extra. Puxa vida, também, hein? Olha, agora é uma notícia que está na hora de encerrar já, quase. Espera aí que tem mais informação, né? Tiroteio em Vila Velha, na região conhecida popularmente como Faixa de Gaza, entre os bairros Santa Rita e 1º de Maio. Isso foi na terça-feira, né? Terça ou quarta-feira? Terça, né? Terça-feira, por volta do meio-dia. Minha nossa! Horário em que muitos estudantes seguiam para as escolas. As vans do transporte escolar passando pelo local e havia tiroteio, troca de disparos entre os malfeitores. Um morador fez inclusive um vídeo de um momento da troca de tiros dos criminosos e passou para os noticiosos da capital, né? Tiros de criminosos ligados às gangues do narcotráfico. As viaturas da PM foram para as localidades atingidas. 4 suspeitos foram detidos e 3 armas apreendidas. Olha, essa região é chamada de Faixa de Gaza, hein? Ninguém merece, né? Faixa de Gaza é aquela faixa lá que fica com os palestinos perto de Israel, né? Os palestinos jogam bomba, ameaçam os judeus têm que retaliar, então acabaram colocando aí o nome de Faixa de Gaza, minha nossa senhora. Ainda bem que não houve aqui vítima letal, nem nada. E parabéns também à polícia, porque 4 suspeitos foram detidos e 3 armas apreendidas, mas ninguém merece, né? Tiroteio ao meio-dia, né? Os jovens, crianças indo para a escola, minha gente, não é fácil, hein? Puxa vida. Vamos lá, olha, no Rio de Janeiro agora, a notícia do Rio de Janeiro. A Assembleia do Rio aprova pesquisa e cultivo da maconha medicinal. Minha nossa, será que era preciso isso? A Assembleia Legislativa do Rio, a LERJ, aprovou pesquisa e cultivo científico da maconha por associações de pacientes. A votação foi na quarta-feira, ontem, dia 4 de março de 2020. Agora depende da sanção do governador Wilson Witzel para virar lei. Segundo o autor do projeto, o deputado Carlos Mink, do PSB, a proposta quer facilitar o acesso de medicamentos à base de canabidiol, princípio ativo da maconha,
para pacientes que sofram de problemas de saúde somente reduzidos com o uso da substância. O Rio de Janeiro será o primeiro estado do Brasil que passará a ter, por lei, uma política de incentivo à pesquisa com a cannabis medicinal, que tem benefícios para várias doenças como o câncer, epilepsia e o Parkinson. A lei permitirá também fazer convênios com associações de pacientes que hoje em dia, mesmo quando um juiz autoriza o plantio caseiro para ter acesso ao óleo de canabidiol, às vezes as pessoas as denunciam, acham que é tráfico. Isso é importante para quebrar uma visão medieval e de estigma, disse Mink. Será que é assim mesmo, como esse deputado está falando? É uma droga também, né? A planta utilizada de forma errada é uma droga. Então vamos ver se vai ter aí o uso medicinal, se vai... eu tenho meus receios quanto a isso. Ministério da Saúde confirma terceiro caso do novo coronavírus no Brasil. Aumentando, hein? Está aumentando. Já é o terceiro caso, então, do coronavírus. O Ministério da Saúde e as secretarias de saúde de São Paulo, estadual e municipal, confirmaram o terceiro caso importado do novo coronavírus no Brasil. Trata-se de um homem colombiano de 46 anos que mora em São Paulo. Em fevereiro, o paciente visitou a Espanha, Itália, Áustria e Alemanha. Também está em investigação outro possível caso de coronavírus na capital paulista. Exames de contraprova estão sendo realizados para confirmar a amostra do possível caso. Trata-se de um adolescente de 13 anos. Uma adolescente, né? Uma adolescente de 13 anos, moradora de São Paulo. A paciente esteve recentemente em Portugal e Itália. Olha, a Casa da Mulher de Colatina zera a fila de cirurgias ginecológicas. É a informação do município. Colatina chegou ao mês de março com a fila de espera para agendamento de cirurgias ginecológicas zerada. O marco foi alcançado após a realização de um mutirão feito nos primeiros meses do ano, que contemplou 160 pacientes do município. Entre as cirurgias contempladas incluem histerectomia total do útero, curetragem, retirada de trompas de falópio e outros procedimentos de períneo e bexiga, por exemplo. A notícia completa está no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Vamos às manchetes do jornal A Tribuna, jornal impresso de ontem. Ontem, quarta-feira, dia 4 de março de 2020. Brasileiros se dão bem na Libertadores. Eu já falei, né? Os resultados aí, os brasileiros ganharam na terça-feira. Imóveis, tendências na decoração de paredes. Dívida da IPTU leva a justiça a leiloar 4.500 imóveis no estado. Cobranças de prefeituras obrigam 6.500 proprietários a buscarem o judiciário para negociar saldo devedor. Lista de inadimplentes tem 60 mil em Cariacica e 64 mil na Serra. Saída é parcelar o pagamento. 20 alimentos para aumentar a imunidade contra doenças. Bruno Oliveira com alimentos ricos em vitaminas. Isso aqui é uma legenda de foto de capa. Mulheres pedem ajuda para paixão doentia na internet. Vítimas são abordadas nas redes sociais por homens que fazem até ameaças. AT2, capixaba é a nova revelação do SBT. Jacaré com mais de 2 metros surpreende na Serra. O jacaré de papo amarelo que eu falei para vocês. Mais de 2 metros, hein? Equipe do projeto Caimã colocou o GPS no jacaré de papo amarelo, que tem cerca de 30 anos e que é raro, já que a espécie é ameaçada de extinção. Gilmar Ferreira, Flamengo quer chegar ao patamar de clubes europeus e faturar 1,5 bilhão por ano. Governo amplia a proposta e oferece escala especial para todos os policiais e bombeiros. Já chegamos ao final, deixa eu ver. É isso, né? Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. Não tem mais nada não, gente?
Porque às vezes pode ter uma notícia aqui. Deixa eu ver aqui. Assim, no Beco Santa Marta e Vitória, tem uma notícia ainda. Um homem foi assassinado a tiros. O Beco fica do bairro Santa Marta, né, Vitória. O homem foi assassinado a tiros num beco que fica entre várias casas. Um jovem de 18 anos, esse jovem foi assassinado. Um carro passou, parou, os suspeitos saíram da rua e ali, né, fizeram os disparos. A DHPP, Delegacia de Homicídios contra a Pessoa, chegou ao local para começar a investigar. Foi no início da noite de terça-feira. Minha nossa, hein? Puxa vida, hein? Jovem de 18 anos, assassinado no bairro Santa Marta, Vitória. Puxa vida, noite de terça-feira. Não é fácil, né? A violência está aí. Olha, os últimos números que eu tive de mortes na Itália por coronavírus, por causa do coronavírus, o último número estava em 27, mas muda sempre, né? Muda toda hora, porque hoje no mundo as pessoas viajam bastante, as pessoas têm acesso a viagens aéreas e vão para vários países. Às vezes mesmo numa semana as pessoas viajam para vários países. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta quinta-feira, dia 5 de março de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. Acredite, creia, Ele proverá, Ele providenciará. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, acredite nele. Do dialeto de Jesus, o aramaico, Maranatá. Vem, Senhor, Senhor, vem. Vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Quando ele vier, vai nos levar para o paraíso, ressuscitando aqueles que estão mortos. Os vivos também serão julgados nessa segunda vinda de Jesus. Tá bom? Para sermos absolvidos e entrarmos no paraíso eterno, onde a felicidade será plena, devemos pedir perdão dos nossos pecados, nos arrepender e acreditar que Jesus é Deus, nesse mistério da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Shalom, a paz para todos vocês.